Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo daqui eu vou analisar a carteira de um cliente que ele mandou aqui pra gente e principalmente para ver os gaps, o que a gente tem de ponto fraco, digamos assim, na carteira, né? Obviamente que tudo vai depender aqui nesse cenário. Quais são os objetivos dessa pessoa, o que ela está pensando em termos de objetivo de curto, médio e longo prazo, a idade, o que ela tem de renda, se já tem uma reserva de emergência, se não tem. A carteira dessa pessoa vai ter que seguir basicamente o que ela tem como principal objetivo, né? O que ela está buscando aqui. Essa carteira específica é uma carteira de pouco mais de R$800 mil aqui no Brasil. A gente vai ter um valor parecido nos Estados Unidos, então R$824.220 aqui no Brasil. E vamos falar um pouquinho do que a gente tem e alguns pontos que eu acho importante, pode servir também para você que está montando uma carteira neste momento. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito e vamos nessa. Bom, então esse cliente chegou para a gente, mandou essa carteira para que fizéssemos um diagnóstico e a gente tinha algumas características interessantes, né? Primeiro que é um cliente que tem ali aproximadamente 50 anos de idade, 52 anos de idade e que já quer começar a desacelerar do trabalho, né? Tá trabalhando ali mais de 12 horas por dia, chega em casa praticamente, sai de manhã, chega em casa de noite. Ele falou, Léo, eu quero ter uma segurança financeira, né? Então a gente, nessa conversa, entendi que ele queria ter uma segurança financeira. O que é a segurança financeira? É você ter uma fonte de renda passiva ao qual cobre os seus custos de vida. E aí você pode tomar a decisão, que seja de se aposentar, desacelerar, até mesmo tomar um pouco mais de risco, criando um negócio, né, empreendendo, que eu acredito que não é o caso dele, porque de fato ele quer dar essa desacelerada. Então o que ele tem de objetivo, a princípio que ele estava vislumbrando de objetivo, é que nos próximos 3 anos ele já conseguisse dar essa desacelerada. É uma situação em que o cliente tem um custo de vida relativamente baixo e já tem um bom capital, né? Já tem um bom valor ali de investimento. Então, a forma que a carteira deve ser alocada, ou que podemos trabalhar ali com a carteira, vai mudar bastante de uma pessoa que está com seus 30 e poucos anos, ali não está querendo desacelerar, está querendo na verdade acelerar, mas ainda está pensando em crescimento de patrimônio. Então, são condições ali completamente diferentes. O que a gente vê aqui nessa carteira do Brasil? Bom, primeiro aqui nessa carteira do Brasil, como a gente viu ali, a gente tem R$824 mil com uma rentabilidade um pouquinho mais de 20%, 22,49%. É uma carteira aí que já tem pouco mais de 2 anos. Então, a rentabilidade segue ruim, muito mais por condições de cenário de mercado, né? Depois da pandemia, a gente teve ali um mercado que acabou lateralizando bastante, embora a carteira dele, em comparação ao que a gente tem ali com o índice, até está fluindo, digamos assim, bem. Bom, dentro dessa condição, o que temos nessa carteira? Composição de 84,5% em ações, que está representando 21,42% de rentabilidade aqui dessa carteira, de renda fixa, correspondendo a 14,68% de alocação, que está puxando a rentabilidade para 1,14%, e fundos de investimentos imobiliários, né? Fundos de investimento imobiliário. Então, basicamente, a gente tem essa composição. Na parte das ações, o que temos, né, nessa análise aqui das companhias? A gente tem aqui uma diversificação bem expressiva, 21 ativos. Então, Léo, tem uma quantidade ideal, exata? A gente tem até uma literatura bem interessante que é qual que é a melhor carteira, né, melhor alocação de capital. Isso vai variar bastante. Você tem diversos investidores que trabalham de forma concentrada, outros trabalham de forma mais diversificada. Eu particularmente acho que para a pessoa física interessante vai ficar entre 7 ativos a 15 ativos, principalmente para que consiga acompanhar nessas empresas, os balanços e tudo mais. O que a gente vê aqui na carteira? Bom, as ações estão puxando a rentabilidade da carteira, contribuindo com 21,42% de rentabilidade. Para as ações em específico, exclusivamente as ações, está dando um retorno ali de 25,34%. E o ponto positivo é que tivemos aqui as ações sendo compradas com uma média de 27,51% abaixo do seu valor justo, ou seja, ele comprou boa parte dessas ações com desconto. Então,
um ponto positivo aqui nesse caso. A gente vê que tem uma boa diversificação, com um capital acumulado maior aqui no setor de energia elétrica e também no setor de bancos, o que de fato faz sentido, visto que é uma carteira ao qual ele está buscando uma renda passiva, uma carteira que ele quer que gere mais dividendos, então uma situação interessante. A gente tem 72,8% da carteira composta de boas empresas, 14,1% excelente e 13,1% de empresas medianas, né? Então talvez olhar um pouquinho mais para isso daqui, ver se vale a pena ficar com esse tipo de ação aqui, com essas ações na carteira, e talvez migrar para empresas que tenham uma qualidade de boa a excelente também, visto que obviamente essa pessoa, esse cliente não quer incorrer em maior riscos. O que a gente vê aqui em termos das ações, né, que foram adquiridas? Basicamente 18 ações foram compradas com uma média de 32,56% abaixo do seu preço justo. Ainda assim, tivemos aqui 3 ações que foram compradas quase 10% do seu preço justo. Condição interessante, a maior parte das pessoas acabam simplesmente comprando até mesmo boas empresas, mas por valores muito altos, então esse daqui é um ponto positivo. Agora, o que a gente vê aqui em termos de alocação? Beleza, 70% das ações alocadas aqui em dividendos, 12,6% das companhias alocadas aqui, das ações alocadas em companhias de crescimento, que estão em fase de expansão, aumentando o investimento, crescendo o seu lucro líquido para lá na frente, talvez virar uma empresa de dividendo. E o que me chamou a atenção aqui é 18,1% composto por empresas de turnaround. O que é isso? São empresas que estão em situações complicadas e que estão saindo dessa situação complicada ou estão tentando sair dessa situação complicada. Léo, exemplo disso, o que seria uma empresa de turnaround? Seria a gente pegar, por exemplo, uma Via Varejo. A gente pega uma Via Varejo, é uma companhia de turnaround, quando você investe na companhia porque você está apostando que ela vai ter uma virada, né? Que ela vai dar a volta por cima, essa é a própria tradução aí do nome, ela vai dar a volta por cima e vai se recompor. Então, para o objetivo aqui desse cliente, talvez não faça tanto sentido ter na composição da sua carteira isso daqui tudo, de empresas de turnaround, tá? 18,1%. Beleza, o que a gente vê também aqui na parte de fundos de investimentos imobiliários, né? A gente vê ali que boa parte dos fundos são fundos de papéis e de qualidade mediana, então ele está tomando muito risco ali em fundos de investimento imobiliário, tentando buscar taxas maiores, só que você tem um risco de crédito enorme. Para o objetivo aqui desse cliente, talvez também não fosse tão interessante. Quando a gente vai para o mercado americano, o que temos lá no mercado americano na composição da carteira dele? Basicamente, 70% a 80% da carteira de ações dele está posicionada, beleza, em boas empresas, abaixo do seu preço justo, mas focando em empresas de crescimento. Então, como ele tem essa intenção de desacelerar pelos próximos 3, 4 anos, então uma condição de mais de médio prazo, né, de curto a médio prazo, talvez interessante seria começar a trabalhar e migrar esse capital para empresas de crescimento de dividendos. O que é isso? Lá nos Estados Unidos a gente tem uma categoria de ações que são chamadas de Dividend Growth Stocks, empresas que crescem seus dividendos há diversos anos consecutivos. Inclusive tem um índice que é chamado de Dividend Aristocrats, que são as empresas que compõem, né, o índice S&P 500, que estão há mais de 25 anos crescendo de forma contínua o pagamento dos dividendos. E temos diversas empresas interessantes lá nos Estados Unidos. A pergunta que normalmente surge é: pô, Léo, mas vale a pena investir lá nos Estados Unidos em empresas que pagam, sei lá, 4, 5% ao ano em dividendos, enquanto a gente tem aqui no Brasil empresas que chegam a pagar 10, 12%? O que temos que levar em consideração é o indexador do dólar, é o que as pessoas acabam não olhando. O que é isso? Pensa no título de renda fixa, um IPCA mais 5, por exemplo. Ele paga IPCA, que é a variação do índice de inflação, IPCA, então você se protege contra a inflação, mais 5%. Então agrega essa rentabilidade de mais 5%. Quando investimos nos Estados Unidos, a gente tem um outro indexador, que é o dólar. Dólar mais taxa. Se a gente pega o dólar nos últimos 10 anos, obviamente que
vai variar de ano para ano, tem o seu desvio padrão, tem a sua volatilidade, mas a média de valorização do dólar nos últimos 10 anos foi de 8,3% ao ano. Então vamos usar aqui essa taxa, né, levando em consideração que a pessoa investiu lá atrás. Podemos até pegar mesmo esse ano de 2024, que o dólar subiu 18%, para a gente conseguir entender como é que funciona. Se um ativo paga 5% de dividendos ao ano, e a gente teve o dólar que valorizou 18,3%, a gente está falando de 18, 19, 20, 21, 22, 23% de dividendos que você recebeu. Obviamente, a gente leva em consideração a média de crescimento do dólar, que foi de 8,3%, então 8, 9, 10, 11, 12, 13, a gente está falando ali de 13, pouco mais de 13% de dividendos, levando em consideração esse indexador. Por que temos que levar em consideração esse indexador? Porque todos os nossos gastos estão aqui no Brasil, são em reais. Aí a gente está investindo nos Estados Unidos em uma outra moeda, por isso que é tão interessante também investir no mercado americano. Então, na composição dessa carteira, talvez fosse mais interessante também começar a focar nessas empresas de crescimento de dividendos. Por quê? Porque no cenário que ele tem, com o capital atual que ele tem também, ele já conseguiria, nessas empresas de dividendos, garantir a segurança financeira dele. Ou seja, ter ativos que geram uma renda suficiente para cobrir seu custo de vida. E ainda sobrar um pouquinho, poder viajar, poder fazer outras coisas. Então aí ele consegue uma tranquilidade maior, enfim, para que possa viver ali o seu dia a dia, para que ele possa sair do trabalho se ele quiser, não tem mais aquela pressão, como o nome já diz, aquela insegurança de que se perder sua fonte de renda principal e agora não, na verdade ele já está com essa tranquilidade. Então por isso a ideia seria migrar boa parte desse capital para empresas de dividendos, mas ainda assim interessante deixar uma parcela, talvez 15 a 20% do capital em empresas de crescimento. Principalmente para quê? Se der ruim aqui essas empresas, se tiver muita oscilação, não vai ter um impacto tão grande na carteira, a carteira continuará gerando dividendos, continuará gerando sua renda ali tranquilo, mas essa parcela aqui, na medida em que for valorizando ao longo dos anos, vai contribuir muito para o crescimento geral da carteira. Então essa composição acaba sendo interessante porque nessa diversificação conseguimos diminuir o risco e aumentar o retorno. Aqui o cliente também já está utilizando o mercado de opções, não opções fazendo trading, operações especulativas, mas usando como ferramenta para potencializar os ganhos da carteira. Como assim? Ao invés de comprar uma ação ou vender uma ação imediatamente, ele faz isso através de opções recebendo taxa, recebendo renda. Então é uma terceira fonte de renda que ele consegue ali para a carteira dele, pegando fonte de renda através dos dividendos, fonte de renda através da geração de renda com opções e com a valorização geral do mercado. Então, esse daqui é o ajuste que a gente vai começar a trabalhar ao longo do ano na composição da carteira, também diminuindo um pouco a quantidade de ativos para conseguir acompanhar um pouco melhor. Se você tem R$500 mil ou mais investidos e quer um diagnóstico da sua carteira para ver os principais pontos, os gaps, onde que dá para melhorar de acordo com seus objetivos, com as projeções de crescimento também, as projeções futuras, eu vou deixar um link aqui embaixo, só você aplicar para a sessão de diagnóstico, nosso time entra em contato com você, marca uma sessão de diagnóstico para entender como é que está a situação da sua carteira e a gente bater um papo. Bom, no mais é isso, se tiver gostado do vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, deixa o seu comentário do que achou desse tipo de análise aqui e no mais é isso, nos vemos na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.